De volta com o programa Passando a Limpo na TV Mato Grosso, canal 27 e juntos também na TV Gazeta, canal 19. Ao meu lado, a minha companheira de bancada de todas as terças-feiras, Cristiane Fonseca, cientista política, professora do Instituto Federal de Mato Grosso, socióloga. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, Agnello. Uma satisfação muito grande estar aqui contigo, né? Aos nossos telespectadores das terças-feiras. Muita satisfação estar com vocês e principalmente hoje com a nossa convidada também. Convidada especial. Que tem aí, né, notícias e análises muito importantes sobre o que aconteceu em Sorriso. Com certeza. Ao meu lado aqui, a doutora Janeira Laranjeira, delegada de polícia. Doutora Janeira, um prazer ter aqui conosco. Muito obrigado, viu? Obrigada, Agnello. Obrigada, Cristina, né? É um prazer, é meu. Eu também cumprimento a todos os telespectadores, as pessoas que estão aqui prestigiando esse programa sério e que traz a verdade dos fatos. Bom, é sempre muito difícil nós termos aqui um delegado de polícia ou uma delegada para discutir temas polêmicos. Eu confesso que para mim foi uma surpresa, eu agradeço muito a senhora e a sua coragem de ter vindo para falar de um assunto assim muito sensível, espinhoso do ponto de vista até político e que envolve a área da segurança do estado de Mato Grosso, que é o caso que aconteceu na cidade de Sorriso, município que fica a 400 quilômetros aqui da capital, envolvendo o investigador de polícia, o Manuel Batista da Silva, de 52 anos de idade, acusado gravemente de estupro dentro de uma delegacia de polícia. Uma detenta fez esta denúncia e não foi uma única vez. Ela alega que 4 vezes isto aconteceu. E vários outros episódios. Quais as informações que a Polícia Judiciária Civil conseguiu obter até agora, doutora Janeira? Bom, primeiro tem que fazer uma observação, um destaque, que eu não atuo no caso. Perfeito. E tudo que eu sei é pela imprensa, né? Certo. Então, tem informações até dadas pela presidente do inquérito que relata, que dão contas de que outros fatos, outras denúncias dessa natureza já aconteceram naquela unidade. Bom, pelo menos os áudios que foram publicados e tornaram públicos através de mensagens também escritas, ficou evidente isso. Justamente, então, esses fatos têm que serem apurados, com certeza serão, porque a instituição, ela corta na pele, sim, ela corta na carne, e eu acredito muito na instituição Polícia Civil de que esse assunto vai ser levado a sério. Infelizmente, a gente sabe que fatos que já se passaram, a colheita de todo elemento de informação, de todo material genético, pode restar prejudicado, mas há necessidade de ouvir aí todas essas vítimas, se aparecerem mais, né? E existe aí um fundo já, uma investigação, eu imagino, que possa desvendar com outros elementos de prova de que esses fatos já tenham acontecido. Agora, quanto ao fato que está evidente aí, tem elementos, confrontos de teste, confronto genético, na verdade, foram colhidas, foi utilizado, você verifica que foi implementado todo o protocolo de investigação de crimes sexuais. Sim. Então, tanto é que teve esse sucesso, né, de encontrar material genético positivo do policial que está sendo acusado. Bom, só para deixarmos assim, de uma forma assim muito, muito clara, tranquila, a doutora Janeira Laranjeira foi convidada para estar aqui, porque na semana passada ela gravou um vídeo e postou nas suas redes sociais falando a respeito deste caso, porque ela, como mulher delegada, acompanhando exatamente toda a violência contra a mulher que vem acontecendo ao longo dos últimos anos aqui no estado de Mato Grosso, ela se indignou. E ela assumiu não só o papel de uma autoridade policial, como ela é, mas também de mulher, e de cobrar exatamente medidas urgentes de esclarecimento deste fato, porque é inaceitável. E eu até imagino que a senhora, ao fazer isso, se colocou também diante daquilo o que representa isso para a Polícia Judiciária Civil, sendo a senhora integrante do quadro de delegados e delegadas aqui do estado, de policial civil, né? Porque isso, de certa forma, implica e pode, inclusive, manchar todo um trabalho que a Polícia Judiciária vem fazendo, e muito bem, diga-se de passagem, aqui no estado. Mas naquele vídeo que a senhora cobra, né, energicamente medidas e uma solução através de uma investigação apurada, a senhora deixou fortes evidências
de que a senhora, de alguma maneira, recebeu ameaças ou algumas intimidações, né? Não sei como a senhora classifica isso, pedindo para que a senhora não levantasse nenhuma voz com relação àquilo e nem se expusesse da maneira como o fez, né? Alegando algum tipo de represália, não sei, isolamento, enfim. Não ficou muito claro, eu queria que a senhora explicasse o que de fato aconteceu e que levou a senhora a gravar aquele vídeo. Bom, eu uso a minha rede social para defender e enfrentar a violência contra a mulher. Então, eu ergo a minha voz, comento diversos crimes, tanto no estado, cometidos no estado do Mato Grosso, quanto em nível do Brasil. E eu me posiciono nesse sentido. Não seria crível da minha parte me silenciar quando trata-se de alguém, de um fato que aconteceu dentro de uma instituição, a mesma qual eu sou policial. Então, eu usei aquela fala justamente para apoiar uma investigação técnica, uma investigação e apoiar a delegada de polícia que está à frente disso. Sim, claro. E parabenizar aquela equipe que teve a coragem de tocar num assunto tão sensível, de enfrentar e de tomar todas as providências imediatas, porque ela fala até que os fatos chegaram ao conhecimento, os fatos aconteceram na terça e na sexta ela fez material, tirou material genético, ela fez todo o confronto, ela usou todo o protocolo de investigação. Excelente. Posterior a isso, logo após eu me posicionar, eu recebo uma mensagem, e a mensagem partiu de um delegado de polícia. De fato, entendo como uma ameaça, porque ameaça é tudo que constrange, é tudo que causa temor, tudo que dá medo. E foi esse sentimento que eu senti, que eu tive quando eu li a mensagem, que eu tentei um diálogo e logo em seguida fui bloqueada. Desculpa-me, a senhora, se eu bem entendi, Cristiane, isso aqui é uma informação muito séria. Eu acho que a doutora Jandira está falando pela primeira vez isso. A senhora recebeu a mensagem de um colega delegado de polícia constrangendo a senhora, intimidando a senhora. Justamente. É isso que eu entendi que a senhora acabou de dizer aqui agora? Justamente. E o colega entendendo que esse assunto não deveria ser tratado e inclusive, disse que sou inimiga para o resto da vida. Então, a senhora pode dizer o nome desse delegado, doutora Jandira? Ele é o único delegado que está, eu imagino, lotado dentro dessa unidade policial. Foi a informação que eu tive. É o mesmo que disse que aqueles áudios e os prints não são de policiais e sim de organizações criminosas, forjados? É o mesmo. Então, veja, quando eu me posicionei dessa forma, eu também não poderia me silenciar. Agora, poxa, eu não vou me abaixar a cabeça como uma autoridade que sou igual a ele, e eu não vou baixar a cabeça com alguma porque representação dentro da própria Polícia Judiciária Civil, dentro da Corredoria da Polícia Civil, dessa intimidação que a senhora recebeu, ou dessa possível ameaça, não sei como a senhora assim classifica? Agnello, eu estou de férias. Certo. Né? Eu ainda estou de férias. Certo. Eu recebi todo o apoio da Corregedoria, da Polícia Civil, especialmente do doutor Adriano Peralta. Ele me ligou. E eu disse a ele que eu estava em tratamento, até um check-up, estou de férias, viajei, cheguei ontem de viagem, na verdade na madrugada de hoje que eu cheguei de viagem, e então eu disse que vou procurá-lo, mas eu já recebi todo esse apoio institucional e esses fatos precisam serem apurados, Por quê? Porque não é crível que, por fato, eu sou uma especialista no enfrentamento à violência contra a mulher, tenho experiência, estive à frente de unidade especializada nessa temática e, como eu disse, eu me posiciono nas minhas redes sociais como um serviço social para esclarecer e para trazer luz e consciência para mulheres. Doutora Jandira, é muito grave o que a senhora acabou de falar, desculpa-me até eu insistir nesse assunto, porque quando uma delegada de polícia, ao reagir diante de um crime absurdo que aconteceu dentro de uma delegacia de polícia, defendendo a instituição, defendendo inclusive os colegas, né, de profissão, e depois recebe uma intimidação em tom de ameaça de um colega delegado dizendo para não falar, não comentar sobre o tema, e aí eu vejo um protecionismo, Cristiane. Corporativismo, né? Corporativismo criminoso até, eu poderia dizer. Né? Defendendo os colegas investigadores e até mesmo possíveis policiais civis de crimes de estupro
que possivelmente aconteciam dentro da delegacia de Sorriso. Isso é um absurdo. Eu quero chamar a atenção do secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, Coronel Roveri, por gentileza. A denúncia que acaba de surgir aqui de forma espontânea da doutora Dejanira, de que há uma necessidade urgente de afastamento desse delegado nesse momento em que se investiga esse caso, porque muita coisa pode vir à tona. Então eu peço ao senhor, por favor, que converse com o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que afaste o delegado agora, imediatamente. Ele não pode continuar ainda integrando este quadro e próximo dessa investigação, porque ele pode vir a atrapalhar. Porque se intimidou uma colega delegada de polícia, é muito fácil para ele intimidar um policial civil, um investigador ou quem quer que seja. Porque pelo jeito ele não tem freio e não tem respeito também. Isso é assédio. Ele está se utilizando do fato dela ser mulher, porque já coloca a gente na posição de mais fragilidade. E outra coisa, né? Quando ele tem esse tipo de postura, além do assédio, a gente está falando de prevaricação. E isso realmente, como o Agnello disse, é criminoso e precisa com certeza ser investigado. Bom, obrigado, Cris, pela sua colaboração. Bom, doutora Janira, eu espero, obviamente, que as investigações possam trazer luz sobre este caso, né? E que este investigador seja responsabilizado civilmente, criminalmente, pelo que ele cometeu. E vamos saber se não tem outros policiais envolvidos também. Mas eu peço, viu, Coronel Roveri, afastamento imediato do delegado de Sorriso. Por favor, afastamento imediato. Inclusive, esta gravação eu vou encaminhar para o governador Mauro Mendes, para que o governador Mauro Mendes tome conhecimento, porque é capaz do governador Mauro Mendes não ter todas as informações que ele precisa saber, né? E também a senhora Virgínia Mendes, que é a defensora das mulheres, principalmente de mulheres que são agredidas dos seus direitos aqui no estado de Mato Grosso. Bom, eu quero sair desse caso, aproveitar a senhora aqui, agradecer mais uma vez, né, pelo fato de estar aí de férias, afastada, né, em tratamento e poder vir aqui pessoalmente, porque a questão que envolve o assédio contra a mulher é um absurdo, né? Mato Grosso hoje, Cristiane e doutora Janira, é o estado campeão de crimes de estupro e de feminicídio. É lamentável. Em 2023 foram 46 casos de crime de feminicídio. Em 2024, 47. Ano passado, 53. Por 3 anos consecutivos, Mato Grosso lidera o ranking de estado que mais mata mulheres no Brasil. E de estupro são mais de 1.400 casos de estupro. A grande parte das vítimas, a gente precisa destacar, são crianças. Mas o que tem de mulheres sendo estupradas no estado de Mato Grosso é um absurdo. E o exemplo lá de Sorriso deixa isso muito claro, né? Bom, aproveitando aqui as minhas convidadas especiais de hoje, eu quero trazer uma reportagem daquilo que aconteceu na Câmara Municipal hoje, porque hoje a sessão da Câmara foi inspiradora do ponto de vista desastroso daquilo que a gente está vendo acontecer aqui na capital do estado de Mato Grosso, porque houve bate-boca, principalmente sobre o suposto caso de assédio. No começo da sessão ordinária desta terça-feira, foi marcado por tensão e troca de farpas entre os vereadores Jefferson Siqueira, Michele Alencar e doutora Mara. Acompanhe a reportagem, eu mostro para você. O começo da sessão ordinária desta terça-feira, 10 de fevereiro, na Câmara de Cuiabá foi marcado por tensão, bate-boca e troca de farpas entre os vereadores Jefferson Siqueira, Michele Alencar e doutora Mara. O embate girou em torno de um suposto caso de assédio sexual denunciado por uma ex-servidora contra o ex-secretário municipal do Trabalho, William Leite de Campos. Tudo começou quando o vereador Jefferson Siqueira criticou o prefeito Abílio Brunini, afirmando que ele estaria articulando com a base governista a criação de 4 comissões parlamentares de inquérito, numa tentativa de obstruir investigações contra o ex-secretário. Jefferson ainda cobrou que as colegas vereadoras, doutora Mara e Michele Alencar, defendessem as mulheres e assinassem a apuração proposta pelo vereador Daniel Monteiro na semana passada. O que nós temos visto hoje é um prefeito que foge do seu discurso dioturnamente. E agora, tratando-se de um caso específico,
Aquele prefeito que defende a família, amor à pátria, que foi na caminhada, na passeata com o Nicolas para defender a família, é o prefeito que agora está passando pano para o seu braço direito e até então o secretário no executivo, William Campos. Passando pano é a expressão que nós devemos atribuir à atitude do prefeito Abílio, no sentido de que ele está tentando obstruir os trabalhos dessa casa. A presidente interina da sessão, Michele Alencar, tentou conter os ânimos e explicou que aquele não era o momento adequado para esse tipo de debate, mas sim para fazer indicações ao executivo. Corta o tempo do vereador Jefferson, pode cortar o tempo do vereador Jefferson. Pode cortar o microfone. Eu quero só deixar claro que pequeno expediente é para indicações. E se o senhor não sabe respeitar o rito da sessão, eu tenho que cortar o microfone do senhor. Isso não é indicação, o senhor sabe muito bem. O senhor sabe muito bem que isso não é indicação. O senhor é um vereador de segundo mandato e não sabe qual é o rito da sessão? Jefferson, por sua vez, acusou Michele de cerceamento e insistiu que estava usando seu tempo de fala para tratar do caso de assédio. Vereadora Michele, por favor, volte meu tempo, por gentileza. Volta meu tempo, por gentileza. A senhora está me atrapalhando. Eu estou fazendo indicação ao executivo. Volta o meu tempo. É a indicação ao prefeito Abílio, sim. Eu estou indicando o prefeito Abílio. O senhor não está fazendo uma indicação. A senhora quer me silenciar, vereadora. A senhora não falou nada sobre assédio sexual que aconteceu lá na prefeitura. Essa é a sua indicação? A senhora não falou nada, a senhora se calou. Agora a senhora quer me silenciar? A discussão se intensificou quando Jefferson questionou a doutora Mara, perguntando por que ela não havia se posicionado publicamente sobre a denúncia e não havia assinado a CPI. A vereadora esclareceu que havia assinado a investigação no dia anterior, ou seja, na segunda-feira, e cobrou respeito do colega. Você não vai fazer nada. Você não vai assinar a CPI da Maria? Que é isso? Você vai assinar? Já assinei. Parabéns. Próximo inscrito, vereadora Baixinha Giraldelli. Isso não é admissível, Mara. Olha o que a Michele fez. Você devia ter falado, Michele. Usaram essa estratégia que está fazendo aí. Com a palavra, a vereadora Baixinha Giraldelli. Você tinha que defender as mulheres. Igual você está defendendo o prefeito. Defenda as mulheres. Em meio às trocas de farpas e interrupções, a sessão precisou ser suspensa por cerca de 20 minutos devido à falta de quórum. O episódio chamou atenção pela intensidade do confronto e pelas críticas ao prefeito e à articulação da base governista na Câmara. O caso continua sob análise na Casa Legislativa, e a cobrança por apuração do suposto assédio sexual segue em pauta, refletindo o clima de polarização política entre os vereadores e a atenção da população sobre o tema. Pelo jeito a situação na Câmara tende daqui para frente só piorar, né? Cristiane, como é que você entende toda essa situação envolvendo, né, esse possível caso, um possível escândalo de assédio dentro do Paço Municipal, e parece-me que a Câmara Municipal emite fortes sinais de que está se omitindo deste caso por envolver um alto secretário, uma das pessoas da maior confiança do prefeito Abílio Brunini, ex-chefe de gabinete em Brasília, né? Ex-chefe de gabinete na prefeitura, por último secretário. Como é que você analisa esse cenário? Bom, primeiro, né, nós estamos aqui para fazer análise, mas algumas coisas precisam ser pontuadas. Primeiro, o meu repúdio à postura aí do Palácio Alencastro, da forma como conduziu com a Câmara Municipal e sua base a mobilização de 5 CPIs com assuntos diversos, alguns inclusive requentados, para que a CPI e o assunto que deveria entrar em foco agora, que é esse caso de assédio, que envolvia também improbidade administrativa, pudesse ser apurado dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. Então nós sabemos que a Prefeitura de Cuiabá teve uma articulação com seus agentes políticos junto aos vereadores da base para esvaziar essa CPI que havia sido apresentada pelo vereador Daniel Monteiro e pela vereadora Avalone. E ao mesmo tempo, eu quero me solidarizar com a Catarina, a servidora
que de maneira bastante corajosa veio a público, né, e fez esse boletim de ocorrência trazendo à tona o assédio que ela vinha sofrendo reiteradamente na prefeitura de Cuiabá por parte de um agente político que tinha um recall extremamente empoderado junto ao prefeito e junto a toda estrutura de poder. E o que nós vemos aí, Agnello, que nos traz tamanho repúdio. Nós tivemos então aí hoje a consolidação da abertura de 5 CPIs. Eu quero dizer para vocês que 3 delas são CPIs requentadas, que já foram avaliadas no ano de 2025, como por exemplo a CPI dos débitos fiscais, como, por exemplo, aqui o TCE já investigou sobre o repasse dos 25% que o prefeito Emanuel Pinheiro precisaria trazer novamente. Querem discutir o assunto novamente? Isso, já investigado pelo TCE, a CPI dos débitos fiscais, já investigada por uma outra CPI e finalizada, outra CPI da CSI Mob, que teve Ranalli, que teve Dilemário, que teve Maísa como protagonista, mais uma vez ela sendo requentada. Tivemos agora a CPI do Cuiabanco, que já era uma discussão e retoma agora a baila, e também a do vereador Hilde Tax, que essa inclusive traz indignação, porque ela tem a ver com objeto fiscalização de contas públicas. Ou seja, Agnello, não tem objeto. O que nós tivemos na Câmara Municipal de Cuiabá foi uma vergonha, foi uma manipulação para não se investigar a CPI, que de fato é a que seria prioridade na casa. Não acredito no que eu estou ouvindo, que o Hilde Tax se prestou a esse papel. Então eu peço para que vocês leiam sobre esse pedido de CPI e vocês perceberão a falta de objeto que isso tem. Pura e exclusivamente para retirar aí a importância de uma CPI, que eu quero deixar claro para vocês. Ela não tinha como objeto necessariamente o assédio sexual, ela já tinha como indício atos de improbidade administrativa que haviam sido apontados em relação ao ex-chefe de gabinete do prefeito Abílio Brunini, William, e que também era secretário de Trabalho. Eu quero então dizer que há uma blindagem clara por parte da prefeitura em ser investigada, porque essas 5 CPIs que foram abertas hoje, Agnello, nenhuma tem a ver com a administração do ano de 2025, em que Abílio Brunini já era prefeito. Todas têm a ver com a gestão passada de Emanuel Pinheiro, sendo que nós temos aqui que lamber as feridas dessa gestão agora também. E aqui eu quero salientar uma outra coisa, que é lamentável saber que comemoramos nesse ano passado que 8 vereadoras estariam na Câmara e apenas 3 assinaram a CPI. Vereadora Maísa Leão, vereadora Maria Valone e vereadora Mara. As outras 5 vereadoras, elas fizeram falas sobre isso, inclusive destacar a da vereadora Michele Alencar, que ela disse que não assinaria porque assédio é um crime penal e deveria ser investigado pelo judiciário. Agora, veja só, nós sabemos que uma CPI, ela tem poder de investigação. Vereadora, uma investigação não inviabiliza a outra. Eu posso ter essa investigação, sim, no âmbito da justiça, do aspecto penal, porque realmente esse crime precisa ser investigado nesse âmbito, mas na Câmara, isso também é objeto. E por que, Agnello? Porque CPI tem a ver com suspeita de improbidade, que foi algo levantado por Daniel Monteiro e por Maria Valone no pedido de CPI. Conduta de agente político, nós estamos falando de alguém que era secretário da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então me lamenta que nós, a um mês do mês das mulheres, onde nós deveríamos estar aplaudindo o protagonismo delas, nós estamos vendo uma Câmara acovardada em relação ao gênero feminino, as mulheres que lá atuam, e não se solidarizar, e não terem solidariedade, sororidade em
relação a uma mulher que foi assediada. Essa mulher está grávida, Aguinaldo. Essa mulher está sofrendo pressão. Essa mulher continua sendo assediada e o silêncio permanece na casa. E aí eu fico aqui para vocês refletirem. Essa justificativa formal, ou seja, o argumento das vereadoras que não assinaram a CPI, ele é um argumento jurídico, mas na verdade ele só está sendo utilizado como escudo político para blindar o prefeito de Cuiabá e o seu ex-secretário William. Bom, isso demonstra claramente que a Câmara Municipal está deixando de cumprir o seu papel de legislativo, de uma casa independente, e só confirma que ali nada mais é do que uma extensão da Prefeitura Municipal de Cuiabá, e muitos dos vereadores que lá estão não são de fato vereadores, né? São assessores, secretários e talvez até badecos do prefeito Abílio Brunini, né? Doutora Janira, até eu peço desculpas à senhora por estar aqui envolvida nessa discussão da Câmara Municipal, que não tem absolutamente nada a ver com a senhora. Mas, em se tratando de casos de assédio, né, envolvendo agentes públicos, como é que a justiça lida com isso? Como é que é a visão de uma delegada preocupada com essa questão, que está inserida dentro do contexto da área de segurança em cima dessas pautas? É justamente para a gente fortalecer as instituições, nós temos que dar apoio e voz a essas mulheres. Então, levantar mais uma vez e aplaudi-las, as mulheres que denunciaram, tanto a vítima de Sorriso quanto a vítima aqui do Palácio Alencastro, que ergueram a sua voz e tiveram a coragem de denunciar o abusador, que muitas vezes, né, nesses dois casos, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, são pessoas que estão aí sob uma chefia, sob um comando. Então, quando tem todo esse contexto citado aqui pela Cristina, para silenciar, para não investigar, e isso mais uma vez, a gente vai, vamos dizer, fragilizando tudo que nós aqui estamos a pregar, que a mulher precisa falar, que a mulher precisa denunciar, que o Estado de Mato Grosso está aí num ranking nacional, em primeiro lugar, em razão desse silenciamento. Então, eu penso que as instituições, o Poder Judiciário, a Câmara Municipal, ela tinha sim que enrijecer todos os atos e fazer valer a investigação. E dizer que investigação não quer dizer condenação. Sim. Investigação é justamente trazer luz e desvendar todas as acusações que estão sendo pontuadas ali naquele boletim de ocorrência. Sim. Ou na fala da vítima. E o próprio papel da Câmara Municipal nada mais é do que criar leis que visam beneficiar a população, fiscalizar, Cristiane, as ações do Executivo e, se necessário, investigar também denúncias graves como essa através de uma comissão parlamentar de inquérito. Não tem poder de polícia, mas tem poder de investigar, tem poder de legislar, de fiscalizar, de acompanhar. E o que nós estamos vendo é uma vergonha, mais uma vez, para a Câmara Municipal. Eu quero trazer aqui a discussão um personagem da Câmara Municipal que, nesse momento, muito me entristece. É o líder do prefeito Abílio Brunini, o vereador Dilemário Alencar. Vereador Dilemário Alencar, de uma maneira assim, muito especial, e o senhor sabe o quanto eu tenho uma admiração pelo senhor, mas, por favor, não se preste a esse papel de ser o agente encabeçador de um processo de blindagem nessa Câmara Municipal a serviço do Executivo. O senhor não precisa disso. O senhor é muito maior do que isso. O senhor é um vereador experiente de vários mandatos. O senhor sempre foi um vereador combativo, um vereador atuante, um vereador de voz altiva, um vereador de enfrentamento, um vereador de investigação, um vereador de aberturas de CPI. O senhor sempre foi um bom exemplo de vereador e de parlamentar municipal na Câmara Municipal. Mas nessa legislatura do prefeito Abílio Brunini, o senhor é uma figura apagada, uma figura cinzenta,
uma figura que não aparece, uma figura que não tem voz, uma figura que se calou, que está se omitindo diante de tantas situações ruins que estão acontecendo. A troco de quê, vereador? A troco de quê? O senhor tem uma carreira brilhante pela frente. O senhor não precisa se prestar a isto. Nós queremos o Dilemário que briga, que fala duro, que cobra. E não esse Dilemário que se esconde. Será por causa dos cargos, vereador? Será por causa dos privilégios de ser líder do prefeito? Por favor, o senhor já foi muito melhor do que está sendo hoje. Pense nisso, vereador. Dá tempo ainda de mudar, de corrigir a rota, ajustar o foco e voltar a ser o Dilemário que sempre foi. Tá? Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência, trazendo muito mais informações aqui no Passando a Limpo.